Segunda chamada hoje veio à casa de um dos políticos mais hábeis do cenário brasileiro. Participou da redemocratização e costura pontes até hoje. O Segunda Chamada traz hoje o senador Heráclito Fortes, também prefeito, também deputado, com muitas passagens, muitas histórias para contar para a gente aqui, e que agora está como coordenador político do Forte PSD. Essa conversa você acompanha assim que rodar a vinheta. Senador, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, aqui em São Paulo. Eu que agradeço. É uma honra tê-lo conosco. E já vamos começar de cara aí com o PSD. PSD é oposição ou governo a Lula? O PSD de hoje é o PSD de sempre. Se você voltar no tempo, infelizmente o Brasil é um país de pouca memória, você vê que lá atrás havia um PSD e havia o DN, Sim. que foi quem fortaleceu a democracia no Brasil. O PSD era um partido rural, a UDN um partido urbano, e debatiam. E aí surge a esperteza do Getúlio, que criou o PTB, e passou a ser algodão de cristal. Aí é que as coisas começaram. Não havia orçamento parlamentar, não havia uma série de coisas, mas havia vontade, havia idealismo. E era uma época em que 70% da população brasileira vivia no campo, só 10, 20% na cidade. Hoje, a pirâmide está totalmente investida. E o PSD, eu vou te contar só uma história aqui. As duas músicas que eu sei cantar é o Hébrio do Vicente Celestino e o hino do PSD antigo. Então, partido... Bom, tomamos rumo, cada um foi para seu lado, forçadosamente. Ou você era Arena ou era MDB. Depois, se fez algumas aberturas. O Golbery forçou a recriação do PTB, comandado pela Ivete. Sim. O Brizola pulou, não aceitou, criou o PDT. E o Tancredo, nós tínhamos um PMDB. Tancredo, então, junta-se com um grupo para trabalhar pela democratização. E houve um desentendimento com Minas Gerais. O Magalhães e o Tancredo tinham divergências históricas. E aí, praticamente, tiraram o Tancredo e o Tancredo criou um PP, que não tem nada a ver com o PP da agora. E aí, começamos, então, a caminhar de maneira mais segura para a abertura. Com 6 meses, eles viram que aquilo era uma besteira. Era melhor a junção. Então, todo mundo juntou-se e se fez o PMDB, que já era presidido, antes disso, pelo Ulisses. Então, o Ulisses agregou, e esse MDB, na época, se tornou um charme, um partido que todo mundo queria ser. E foi esse partido que comandou, visitando o Brasil, município por município, a caminhada para a nova república. Eu nunca me esqueço que, quando nós perdemos a eleição das diretas, acho que foi 30 votos, coisa assim, à noite todo mundo frustrado, e o Tancredo já tinha na cabeça a candidatura na eleição direta. Não é porque ele quisesse, é porque ele era aceito. Se falasse no Ulisses, os militares não aceitavam. Besteira, mas tinham isso. Aí está ali o Ulisses, está no Piantela, você vê. O Ulisses vira-se para ele e disse: Tancredo, eu já vi que você está doido por essa eleição indireta. Nosso compromisso, já existiu o compromisso. Se fosse direta, era o Ulisses, se fosse direta, Tancredo. Agora eu vou te dizer uma coisa: a gente só vai até o fim se a gente legitimar isso. Como é que você legitima? Nas ruas. Nós temos que ir nas ruas, falar para o povo. Militar não enfrenta povo. Então, aí começamos. E tem uma figura que apareceu
na época, figura extraordinária, que era o velho João Dória, pai desse João Dória, que foi até governador de São Paulo. O João Dória foi o primeiro marqueteiro político da história do Brasil. E ele acompanhava aquilo tudo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no Piantella e havia uma pressão muito grande, todo mundo querendo derrubar os militares, aquela coisa, e não era assim. Nós éramos o lado frágil. É o filho do pobre que conquista filho do rico. Então tem que ir devagarzinho. Se for querer traçar na hora, não dá certo. Então, bom, mas aí houve um caso engraçado. O velho Dória tinha um jornal Estadão em cima da mesa. E o velho pegou uma caneta dessas coloridas e começou a fazer uns traços. O que era? A baixa ditadura, não sei o quê, o povo... Aí o velho João vira-se e diz, olha, nós não vamos para lugar nenhum por aí. Nós temos que ir devagar. E marcou 3 ou 4 pontos no jornal. Eram placas das pessoas dizendo direta já. Aí ele disse, aqui nós vamos chegar no mesmo lugar sem agredir ninguém. Onde era o primeiro comício? Em Pernambuco, Abreu e Lima. Por que Abreu e Lima? Abreu e Lima e Paulista são ligadas, são vizinhas. E era onde tinha uma indústria, na época, muito importante, que eram as fábricas Lundgren, do grupo pernambucano. Quando é o comício, eram uns 20 dias depois, e nós fomos lá. Nesse comício, começou a crescer o número de direta já. E abate a ditadura, isso. Só os Poropopó, que era... Tu foi Poropopó, era PCdoB, sei lá, esse pessoal ainda insistia. Mas no 3º, 4º comício, nada. E aí, Evandro, nós fizemos uma viagem pelo Brasil todo. Todo. Eu me lembro, por exemplo, aí do Amazonas, com Gilberto Mestrinho, Revolução que horror, Gilberto Mestrinho. Porque, eu não sei te dizer, mas não gostava. No dia do comício lá em Manaus, jogaram alguma coisa na fiação, eu acho que eram uns tênis. Você pegava o par de tênis e fazia um cordão de aço, de ferro, sei lá. Estourou tudo, parou. Foi feita a luz de vela com um microfone desses vagabundos. Aí você foi vendo que as coisas foram se consolidando. Na véspera tivemos em Belém do Pará. Então, a coisa... Mas, senador, o Elba lhe perguntou sobre o PSD, se ele é oposição ou governo. Aí você falou, nós estamos, o PSD está onde sempre esteve. Aí você conta esse papel na redemocratização, até as diretas e andar ao governo. O PSD, nesse momento, ele quer se consolidar como o quê? Ele está fazendo essa mesma peregrinação pelo país? Se você me pergunta hoje, eu te respondo da seguinte maneira. Seguindo o cantor Orlando Silva, ele tem o destino da lua, todos encantam e não é de ninguém. Esse é o PSD. E é por isso que nós estamos crescendo. Quem mais ele está encantando? Encantou o governador do Rio Grande do Sul? O governador do Mato Grosso, o Rido, que Sim. se expilia agora. Tem mais gente. Quem mais? A Raquel não está indo? Não, mas A Raquel não está indo? Não estraga o filme, não, mas tem mais, você vai ver. Porque está vendo no Brasil uma coisa interessantíssima. Está todo mundo assombrado com essa união União Brasil e PP. Sim. Eu vejo, por exemplo, eu acho uma figura extraordinária, meu amigo, mas que está num fogo cruzado, é o Caiado. Como é que o Caiado vai para um palanque de uma aliança cujos presidentes não são recomendáveis? Eu não quero me aprofundar nisso, porque um deles é do meu estado. Eu não estou fazendo política estadual, mas... Não são recomendáveis? Não são. Pelo menos o que eu aprendi em política, não. Você tem o presidente aí da União Brasil que teve um episódio que não está esclarecido
de uma casa que pegou fogo numa praia no interior de Pernambuco. A casa dele e da mulher, da irmã. Quem tocou fogo? O ex-presidente, ex-amigo dele. Em política, tudo que você tem que explicar é ruim. E essas coisas terão que ser fatalmente explicadas, principalmente com as redes sociais. Aliás, rede social é uma coisa que a gente precisa examinar a fundo, porque estão navegando num mar de irresponsabilidade, de inconsequência inaceitável. Eu vi agora mesmo, essa semana, pegaram um homem ilibado como o Drauzio Varela e fizeram uma matéria com ele de um jacaré do rabo cortado, que é uma coisa horrível. Isso precisa ser, até para que a rede social preste serviço, não de serviço. Ontem eu vi um fato e eu me preocupei da rede social, mas era um fato de 10 anos atrás. E eles colocam como se fosse hoje. Quem se preocupa com o país, quem se preocupa, vai atrás daquilo. Eu tenho uma irmã que tem 84 anos e que não faz outra coisa, é atrás de rede social. Aí me manda cada mensagem maluca e eu vou atrás. Você imagina quantas pessoas no Brasil fazem isso. Nós precisamos dar um freio enquanto é tempo. É verdade. Quantos governadores o PSD quer? Os que eles quiserem que passem no crivo. Porque é o que está acontecendo. Qual é o crivo? Que não nos exponha. Que não seja um governador envolvido com falcatrua, com bandidagem. E isso está se conseguindo fazer. Aliás, nós temos a safra de governadores, vamos ser justos. Uma boa safra. Jovens, independentes e que trabalham pelo futuro do Brasil. Nós temos isso. Vocês já conversaram com todos os governadores? Não? Isoladamente, sim. Coletivamente, não. Isoladamente, vocês já foram em todos eles? Não. Isoladamente, eu estou respondendo por mim. Como eu sou conversador, eu encontro um cara no táxi, encontro um cara no aeroporto, certo? Sempre eu procuro saber. Perto do pote é que você sabe para que lado ele balança. Você sabe o que é pote? Não, eu também. Pote é um objeto de barro de origem indígena, onde você põe água, você põe... Sim. E ele, muitas vezes, ele tem um fundo falso e dá uma balançada. Então você sabe para que lado ele balança. Senador, o senhor está no partido hoje comandado pelo Beto Kassab, tido como um pensador da política, um mentor da política, obteve um resultado nas eleições de prefeitura excepcional, resultado excepcional aqui no interior de São Paulo, então São Paulo tirou o PSDB, enfim. Muito habilidoso, o PSD segue com ministros no governo Lula, e deu uma declaração essa semana no Kassab referente a PSDB, o PSD, desculpa, não é nem oposição, nem governo, PSDB, enfim, está ali se balançando. Como é que o senhor avalia o futuro do Lula nisso? Como é que o senhor enxerga, viabiliza? Aí eu estou perguntando para o senhor mais como o senhor um analista do que propriamente um integrante do PSD, que pode vir a ter um candidato. Você está falando uma coisa muito interessante. Geralmente, você pede, por favor, para participar de um governo. Dos dias para cá, o governo está pedindo, por favor, para você não sair. Sim. Então, isso é uma coisa que é preciso ir observando. Ou implorando para alguém entrar, que está difícil. Pois é, ninguém quer. Eu sei de mais umas 3 ou 4 pessoas sérias que foram procuradas e não aceitaram. Vou te dizer uma coisa que é preciso a gente observar. Não existe na história nossa do Brasil nenhum presidente da República que tenha dado certo que não tivesse um chefe da Casa Civil forte. Por que o chefe da Casa Civil forte? Para dar tranquilidade para o governador, para o presidente, no caso, fazer política. Cuidar da administração do Brasil. Porque se ele ficar naquele rame-rame diário, ele não faz coisa nenhuma. Você pode examinar todos. O senhor não entende que a Gleisi seja uma ministra forte nesse momento? Melhor do que tem por aí, mas não é o perfil ideal. Ela
criadora de casos. Eu te digo isso porque uma vez até você estava. Eu conversando com o Sarney, de São Luís, o Sarney disse uma coisa interessantíssima. Era a segunda vez que ele me dizia aquilo. Que o maior erro dele foi trocar o Zé Hugo Castelo Branco, da Casa Civil, pelo Marco Maciel, que era um homem excelente, mas que fazia a política dele. O Zé Hugo não, era um homem extraordinário, conhecia, eu convivi muito com o Zé Hugo, mas ele trabalhava para mim. Então é isso. O Fernando Henrique, você nem lembra, o chefe da Casa Civil dele foi o Cláudio Carvalho. Sim. E por aí vai. O Lula, no primeiro governo, teve o Zé Disseu, começou bem, aí esperteza quando é demais engole o dono, e depois as coisas mudaram. Aí botou a Dilma. A Dilma foi tão eficiente que cavou o caminho dela para ser presidente. Isso é que é preciso. Você tem cuidado. Agora, é o baiano lá, o Rui Costa, mas não tem perfil de Casa Civil. Ele não se planta dentro do gabinete. Entendeu? Então é isso que eu preciso ver. E essas coisas, vou responder. Lula. O Lula foi um homem de tantas vitórias, eu reconheço, que eu acho que ele não vai querer risco de perder. Ele não quer terminar a vida com uma derrota. E corre esse risco? Muito, muito. Ninguém sabe o que a urna quer. Entendeu? Ele teve uma estrutura boa. Porque você eleger a Dilma 2 vezes, passar pelos vexames que a Dilma provocou, e depois ele ser preso, dar a volta por cima e se eleger, você tem que respeitar. Sim. Querendo ou não querendo. Você diz, eu não sou lulista, espero que nunca vá ser, mas eu respeito. Eu respeito o Lula. Eu não respeito aquela entourage dele. E acho que a dona Janja, a primeira-dama, está cometendo alguns excessos, algumas besteiras, que não é do perfil de primeira-dama no Brasil. Nós tivemos, ao longo da história, primeira-dama dedicada ao marido e ajudá-lo na área social. Falava um pouco da dona Yolanda, que dona Yolanda era fogueteira, gostava de se vestir bem, mas uma coisa só, ela não se metia em governo. O problema é se meter em governo. E você começa a ver casos da Janja barrar pessoas que vão falar com o Lula e ela, na antessala, ela diz, não, primeiro tem que passar aqui, primeiro tem que falar comigo. Então, isso não é bom. Está sendo um problema, você entende em alguns momentos. Eu acho. Senador, você é reconhecido como um grande interlocutor com todas as correntes ideológicas. Teve um papel importante na redemocratização. Está lançando um livro com a gente chamado A Casa, onde você conta as histórias de todos os acordos costurados na sua casa em Brasília, onde vários políticos reconhecem que se passaram, ali foi construído. Isso permanece hoje aqui em São Paulo, porque aqui neste apartamento também frequentam vários políticos e já tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas em almoço, em jantar que você dá aqui. Você tem falado com o presidente Lula? Você falou com o presidente Lula? Você teve com ele em algum momento durante esse governo dele? Não, nesse governo não. Falei com o Lula, o período em que eu mais conversei com o Lula foi na Constituinte. Na Constituinte. Depois disso, algumas vezes, recebo recados de amigo comum, perguntando se eu estou bem, se não estou mais falar com ele. Não. Agora, eu aprendi muito. A minha escola de política foi uma escola muito feliz para mim, porque os que me ensinaram a andar, meus andajás foram Ulisses, Tancredo, Teotônio, Luiz Eduardo. Você veja como são as coisas. Certo? Estou parando desse aqui, mas tem muito mais gente. E eu aprendi com o Tancredo uma coisa interessante. Em política você pode falar muito, você só não pode falar demais. É uma diferença que você tem que ter cuidado. E graças a Deus, ao longo do tempo,
eu escapei dos testes. Ela falou da minha casa em Brasília virou um ponto obrigatório. Chegava de quinta-feira, tivesse ou não tivesse lá, a reunião acontecia. Ah, é. Aí depois me mandava a conta. Isso. Depois é bobagem, eu estou brincando. Olha, nós enfrentamos a crise do Michel sem vazar nada. Toda semana a gente se reunia e não vazava. A crise do Michel no período Dilma, a crise do Michel já presidente? Não, no período Dilma. Ah, sim. Tá. Ele vice-presidente, sim. A Luiz Mercadante, chefe da Casa Civil, sim, e humilhava o Michel. Era uma coisa... E o Michel tinha um grupo de amigos. Sim. E a gente puxava... Ele não queria de jeito nenhum. Quem disser que o Michel trabalhou por aquilo, até a metade do caminho, não. Nós tínhamos dificuldade. Mas tinham pessoas que conheciam o Michel mais do que eu, e eu ia seguindo, e as reuniões foram feitas lá em casa. Quem foi o primeiro? Nelson Jobim. Porque o Nelson tinha participado na época da crise do Collor. Sim. E era um jurista respeitado. Então ele foi nos mostrar as dificuldades que a gente tinha na área jurídica. O segundo eu não me lembro aqui quem foi. O terceiro foi o Serra. No dia que o Serra chegou, eu já conheci o Serra muito. Aí, pela gesticulação do Serra, pela impaciência dele, eu fiquei na minha, fiquei calado. Chamo os dois amigos e digo, olha, o processo pegou. E o Serra é candidato. Só que quer ir para a econômica. E não foi porque o Michel brecou. Aí botou ele nas relações exteriores. Ele quase vem à loucura. É mesmo? O menino não era o campo dele. Embora ele tenha saído bem, mas cansou. Você já pensou um homem como o Serra, que fazia política 24 horas por dia, sentado ali naquela poltrona do Itamaraty, olhando o lago lá embaixo? Aí saiu e entrou a Aloysio Nunes. Bela figura. Entendeu? Sim. Mas olha, a coisa é essa, se vazar, mata. Quando foi, você falou que Michel Temer não queria o impeachment. Quando foi que ele muda? Em que momento? Olha, eu preciso lhe dizer com mais precisão. Nós tivemos, acho que 8 reuniões, 10 reuniões. Mais da metade ele... Aí você começa a ver quando os olhos brilham. Você não precisa entender nada. Né? Aí vai com mais vontade. Mas ele mesmo... Menina, quando o Michel assumiu, ele não tinha equipe. Ele não tinha, entendeu? Um grupo. Ele tinha foi chefe da Casa Civil dele, o Gaúcho, eu vou já lembrar aqui, te digo, uma figura muito boa, amarrado, sério, porque o chefe da Casa Civil é bom para dizer não. Sim, quem o chefe da Casa Civil dele não foi o Padilha? Padilha, pronto. Eliseu Padilha. Eliseu Padilha. Eliseu Padilha. E aí ele teve uns azares. Entendeu? Teve uns azares. O senhor falou no Aloysio Nunes, daquela safra do PSDB que o senhor conviveu, Serra, o senhor citou, Mário Covas, o senhor deve ter convivido, Fernando Henrique. O PSDB está aí se fundindo, vamos falar o português, está extinguindo, acabando. Qual a falta que o PSDB faz para a política nacional? Hoje nenhuma. É? Nenhuma. O PSDB começou a Ou esse PSDB que não faz falta nenhuma? Mas olha, é assim, claro, ele está... Olha, vou te lembrar um fato. O PSDB não queria o Fernando Henrique como candidato a presidente. A história mostra isso. Quem sustentou foi Luiz Eduardo Magalhães. Olha só. Nas reuniões que nós fazíamos, o PSDB não queria. Queria quem? Aquela fama de indeciso de Muro já vem desde esse tempo. Foi uma dificuldade muito grande. Nessa época, a gente fazia reuniões na casa de uma pessoa, que eu não sei se vocês conhecem, Anchieta Elces.
Era um homem que trabalhava na aviação dessas empresas, TAM, não sei o quê, e era um homem muito bem conhecido, casado com a neta do Agamenon Magalhães, de Pernambuco. E as coisas eram feitas lá. E lá você, então, discutia. E aí, uma vez, alguém do PSDB, achando que o Luiz Eduardo estava trabalhando por ele, disse: não, Luiz, você vai ser o vice-presidente. Ele disse: de maneira nenhuma. Se eu aceitar isso, vão dizer que não há a menor possibilidade, eu tenho um tempo aí pela frente, coitado, não teve. Não. E aí foi quando surgiu o Guilherme Palmeira. Sim. Foi o primeiro candidato. A vice. A vice. E a campanha ia bem. Aí apareceu uma confusão com o vice do PT, que era um gaúcho. O gaúcho, um senador. Jurista. Jurista, exatamente. Sim. E o filho apareceu com negócio de emenda. Sim. O filho pegou a emenda no interior de Goiás, onde ele tinha uma fazenda. E é uma característica do PT. Para não se meter, para não ficar sozinho, empurrou em cima do Guilherme Palmeira. O Guilherme era uma figura espetacular, mas era um boêmio, um homem de bem com a vida. Aí, no segundo dia de apropriação, ele disse: eu não fico, não. Foi quando se deu a solução final, que foi o Marco Maciel. Sim. Então você veja como é. Mas o PT, o PSDB estava numa época boa. Política tem isso. Então saiu ganhando por aí, alguns lugares fazendo força, merecendo, outros não, porque ele tinha o carro-chefe, que era São Paulo. O PSD foi atrás de alguns nomes do PSDB, ou PSDB, tipo Eduardo Leite. Só para citar o exemplo mais recente. Sim. O PSD se vê como o novo PSDB? Não. Ele quer outros nomes? Não quer, e muita gente dizendo. Isso é como o caminhão descendo a ladeira carregado de cana. Quando ele desbanguela, todo mundo corre procurando um lugar. Então está todo mundo indo para o PSD porque vê perspectiva. Eu vou te contar a história. Eu conheci o Kassab em 88. Eu era prefeito de Teresina. E o Kassab vai lá com a FIF, que era o candidato a presidente deles, e Carlos Alberto Oliveira, que era um político pernambucano, foi deputado e era meu amigo. Me pedir apoio na prefeitura. Dinheiro eles não precisam. O que eles querem mesmo? Aí, nós viemos aqui conversar. Foi a primeira vez que eu vi o Cacife, parei para conversar com o Kassab. Aí eu disse: olha, Kassab, apoio eu não posso. Todo mundo me identifica como uma pessoa do Ulisses, eu sou amigo do Ulisses. Vamos fazer um acordo. Se houver segundo turno e o Afif for, aí eu conto comigo. Eu sabia que aquilo não ia acontecer, mas fizemos uma amizade. Depois, nós fomos já deputados juntos. Eu era vice-presidente da Câmara pela segunda vez. E eu era vice do Michel. Eu fui vice do Michel 2 vezes, 4 anos de... E na hora da substituição minha, eu já eleito senador. Ou não? Bom, eu lanço como candidato o Efraim Moraes, da Paraíba. Sim. E fomos para a disputa. Ficamos a 2 votos do segundo, que era um rapaz de Minas Gerais, foi presidente do Cruzeiro. Perrella. O cara tem memória boa, Zezé Perrella. Zezé Perrella. Rapaz, 2 votos. Nós perdemos por isso. E aí eu procuro o Kassab. Kassab disse: vamos nos encontrar meia-noite no Piantela. Aí para lá nós fomos. E daqui a pouco o Kassab é uma figura interessante. Aí o Kassab disse: para aí, saía. E era novo naquela época. Muito. E eu comecei a ver que o Kassab só saía para conversar com petistas. E eu digo: estamos lascados. Ganhamos por 12 votos. E os petistas, eles deviam ter alguma... Ou seja, ele virou voto entre os petistas. Virou voto.
Então, o Kassab é isso. O De lá para cá, Habilidoso, né? terceiro ponto. Serra, candidato a prefeito. Queria como vice-prefeito dele o Lázaro Grael, aquele velejador que teve um acidente, perdeu a perna. E o Jorge Vargas era presidente nosso, PFL. Tinha um candidato, que era o Kassab. O Serra subiu a serra. Não aceito. Aí o Jorge vai lá na casa e diz, Renato, eu vou viajar para Santa Catarina. O candidato é o Kassab. Se o Serra não quiser, o acordo está desfeito. Aí, como é que você quer que eu faça? Chame ele, o Kassab, aqui para almoçar na sua casa. E assim eu fiz. O Serra sempre foi muito meu amigo. E era ministro, acho que da Saúde. Da Saúde, do Fernando Henrique. Bom, quando o Serra ia numa casa, ele tinha uma funcionária muito eficiente, que eu não me lembro aqui agora o nome, aí telefonava e dizia, olha, o Serra não come cebola, não come alho, um bocado de coisa. Tá bom. Quando eu chego, houve um negócio incrível, minha mulher quase vinha loucura. A empregada não botou nada, mas em cima tinha cebola do prato. Aí, não, isso é só para enfeitar. Enfeitar o quê, menino? Enfim, chegam os dois. O Serra olhava para o menino com ódio, dizendo que não ia dar certo, aquele acordo não ia dar certo, papapá, que não... Aí, chegou um determinado momento que eu disse, olha, infelizmente eu vou passar para o Jorge agora, que infelizmente não deu certo. Ele disse, não, segura um pouco. Se eu conversar, aí saíram os dois, conversaram acho que uns 10 minutos. O Serra e o Kassab. Serra e o Kassab. O Kassab está aí vivo para contar a história, o Serra também. Menina, fizeram uma aliança. Depois, o Serra brigou com todo mundo e fez do Kassab o candidato na associação dele a prefeito, que foi quando o Kassab derrotou a Marta. E ele comeu o bife com a cebola? Hein? E ele comeu o bife com a Nem cebola? falou. O Serra é uma figura, olha, é um homem público. O Brasil deve a ele muita coisa, de bem e de mal. Entendeu? A Constituinte, logo ele tinha uma capacidade de trabalho muito grande. Na Constituinte, o Serra fez para São Paulo. São Paulo, que é hoje, deve muito ao trabalho do Serra na Constituinte. Como ministro da Saúde, ele comprou brigas... Não, ministro da Saúde... Importantíssimo. Ele é conhecido como o melhor ministro da Fumar, Saúde. A briga contra cigarro, genérico, Genérico. quebra de patente de HIV, remédio de AIDS e tal. Ele comprou briga com gente uma grande. Visão tremenda. Agora, no convívio, um chato. Porque ele era... Ranheta, né? Todo mundo gostava dele. Quem que o senhor falou da dificuldade do Lula para 2026, quem que o senhor vislumbra para 2026? Tarcísio é um nome? O senhor acha que o Tarcísio sairia, que ele tem que abrir mão do governo do Estado, né? Até abril e tal. O senhor não acha que ele só vai se for na boa? Ou seja, o Lula, para ele ir, o Lula vai precisar estar na lona, ele tem garantia que... Há uma diferença muito grande. Com a idade do Tarcísio... Tem chão. Hein? Tem chão pela frente. Tem chão pela frente. Eu, há uns 3 meses atrás, achava que ele estava com velocidade de candidatura a presidente. Hoje já acho que ele está para a reeleição. O que o faz? Como dizia o velho Vitorino Freire, quando o pasto pega fogo, o preá corre para o brejo. Ele não quer entrar nessa, entendeu? Mas também ele não pode fugir. E o PSD vai lançar candidato a presidente? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, que resposta. Não é? Vai depender do quê? Você entende? Primeiro tem que ter um nome consolidado que seja. Não adianta você querer desafiar a lei da gravidade. Política, isso é terrível. Então, vamos ver. Eu vi um discurso que me agradou muito, que foi o discurso do Eduardo Leite. Ele disse, olha, eu estou aqui porque quero ser candidato a presidente da República. Mas se não der, eu sou senador, sou não sei o quê, não sou nada, mas eu quero é mudar. Está todo mundo cansado. Ô, Mara, a minha geração é uma geração muito interessante.
Nós vivemos de muita expectativa, de muita esperança e frustração. É possível você admitir que se trabalhou, como nós trabalhamos pelo Tancredo, na véspera da posse do Tancredo adoece e morre? Pois é. Então, isso é uma coisa que não adianta você ter. Sim, sim. Difícil. Dificilmente. Agora, nós temos bons nomes. Quem são? Quem são os grandes políticos hoje que você vê no Congresso, na Pela Câmara? idade, é um pouco difícil, mas o melhor nome seria o Michel Temer. Michel tem uma história Não é mesmo? e mostrou. Rapaz, o Michel fez reformas que ninguém tinha coragem de fazer. Agora, acho que ele não tem hoje densidade política. Sim. Acho. Entendeu? É uma eleição complicada. E por isso vai valer muito aquela teoria do Neném Prancha, filósofo de futebol carioca. Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Então vai depender muito disso. Sim. E você tem que ter a geografia dos sentimentos. O vice, que é importante, depois de eleito pode ser até chutado, mas durante a campanha, principalmente se você fizer um balizamento geográfico. Entendeu? Pegar alguém do Nordeste. Entendeu? Entendi. É uma coisa que tem que se ir devagar. Vocês têm conversado sobre isso? Sobre 2026, você e Kassab? Eu converso tudo, mas não lhe digo. E com o Michel? O bicho é engraçado, a gente almoça pelo menos a cada 15 dias. Almoça pelo menos. E? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem que ele está em Nova York. Entendeu? Eu acho que ele não se aventurou. Ele tinha eleições difíceis, mesmo para o Congresso, né? Ele não se elegia com facilidade. Ele não tem. Ainda mais em tempo de rede social. O que o senhor pensa do bolsonarismo, da extrema-direita, esse fenômeno que o senhor não conviveu com ele na política? É um negócio interessante. Nós fomos, acho que uns 18 anos, abrigados na mesma casa. Terminei convivendo com ele 8 anos na Comissão de Relações Exteriores. Mas a gente nunca conversava, nunca falava. O Bolsonaro era aquela figura turrona, ele tinha lá uma meia dúzia, pronto. Tem um filme, lembrar aqui o nome, é um filme que fala sobre essa trajetória, que era aquela menina de Minas Gerais, da família Gutierrez. Ângela Gutierrez, não, né? Não, Ângela é a avó dela, mãe. Ah, sim. Essa é uma que foi casada, o pai dela foi deputado no mandato. A Gutierrez financiou, mas como ele não dava por ramo, tirou. Bom, nós éramos da comissão. Veja só, eu sentava aqui, e aí o Jean Willis sentava à minha esquerda e o Bolsonaro chegava à direita. Provocava o Jean Willis a valer. Daqui a pouco o Jean Willis, ele escorreu para brigar. E essa cena desse filme mostra várias vezes isso. Mas eu não tinha intimidade. E aí houve um episódio interessante. Em 2016, era uma tradição, na casa da minha filha, a gente fazia um São João. E o São João era uma festa, uma alegria, começava às 4 da tarde para as crianças. Um dia, 2 horas da tarde, eu tenho um amigo de sangue nordestino, que é o Frederico Dávila. Então, o Frederico me liga e disse: você convidou o Bolsonaro? Não tinha convidado. Eu digo: olha, Frederico, não convidei. Ele disse: mas convida agora. Eu digo: eu não vou convidar ninguém às 2 horas da tarde para ir na minha casa às 4. Aí ele disse: eu posso convidar? Eu digo: pode. Quando eu chego, era a casa da minha filha. Quando eu chego, já está o Bolsonaro, a Michele e a filhinha. Ele com esses coletes de couro cafona, de militar, e a menina. E aí eu fiquei impressionado. Todo jovem querendo cumprimentar o Bolsonaro. E aquilo me chamou um pouco a atenção. Mas, anos depois, ele, presidente da República,
ele me convidou para ir lá, queria conversar comigo. Já estava no segundo ano, terceiro. Aí, quem me levou foi o deputado do Distrito Federal, o Alberto Fraga? Fraga. Uhum. Fraga. É uma memória boa desse rapaz, né? Pois é, aí nós fomos. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele disse, o que você acha, Heráclito? Eu digo, eu acho que você foi um candidato mais perigoso deitado do que em pé. Ele disse, você sabe que você tem razão? Aí, acho que para me agradar, ele virou e disse, olha, primeira vez que eu vi que tinha alguma chance foi naquele São João da sua casa. Eu digo, mas por quê? Aí eu digo, não diga não que eu vou lhe dizer. A quantidade de jovens que ele cumprimentou. Ele disse, pois é. E aí vem a loucura do Bolsonaro. Ele parou e disse, você está com fome? Eu digo, não, mas vamos lanchar, vamos merendar. Aí tocou lá na campainha, daqui a pouco chega lá um garçom da cabine curtinho, devia ser milico, uma bandeja, 3 pães cortados e 3 latas de leite condensado. Você experimentou, não? Hein? Você experimentou pão com Comi, comi um pedaço. pão com leite Porque condensado? ninguém aguenta uma lata de leite condensado. Bom, mas aí é o seguinte, Com pão, Ninguém resiste a uma lata. aí é o seguinte, eles 2 ex-militares eram viciados no leite na caserna, comeram, aí ele disse, Heráclito, é a única coisa que eu guardo do quartel com saudade. Bom, Elon Musk, já nos últimos dias do governo dele, vem a São Paulo para descer aquele aeroporto Catarina. Até hoje eu não sei o que Elon Musk veio fazer no Brasil. A verdade é que veio, o Bolsonaro saiu de Brasília para encontrar com o Elon Musk aí. E na comitiva estava o Toffoli, meu amigo. E eu tinha contado essa história para o Toffoli. O Toffoli achou que era brincadeira minha, que era sacanagem. Daqui a pouco, o Bolsonaro vira-se e disse, vocês querem merendar? Aí o Toffoli disse, é leite condensado? Ele disse, é. O Toffoli deu uma gargalhada. Aí o Bolsonaro disse, isso é sacanagem do Heráclito. Mas é verdade. Elon Musk, É. tomando leite condensado. Mas o Elon Musk chegou num jatinho e estava todo mundo aguardando. Acho que eu E lembro o desse evento. Bolsonaro foi no avião da presidência, aquela coisa toda. Sim. Mas era uma figura, nesse aspecto, ele é simples. Olha, o que ele tem apanhado aí da imprensa, mas eu acho que estão prestando de serviço, estão botando ele no jogo. Se não se falasse no Bolsonaro, ele não existia mais. Bolsonaro é tão importante que essa rede de hospitais agora, que eu fiz até uma cirurgia no daqui de São Paulo, levou ele para Brasília e não para cá. Pegou os melhores médicos e levou para lá. Por quê? Os hospitais de Brasília são amaldiçoados. Todo mundo diz que o hospital de Brasília é bom. Naquela época era o da Varsa. Aeroporto, né? Aeroporto. Pois levaram para lá. E ele ficou lá 20 dias. Dispensou o médico anterior, contratou uma equipe brigou nova. com o Macedo. E pegou esse, que eu não sabia quem era, mas me disseram que tão bom médico como é filho de um grande médico. E quem será o candidato de Bolsonaro em 2026? Ele. Aí Está inelegível? É o que vai acontecer. Ele vai levar isso até a última hora e vai criar um maior problema. Eu não acredito que nem a mulher e nenhum dos filhos tenham pique para eleição. Não tem. E ele não está preparando ninguém, ele não quer saber. Então, é uma situação que eu acho complicada. Aí é que eu acho. Vocês estão psicólogos de esquerda, direita, eu não raciocino assim. Eu sou moderado a vida inteira. Mas você não me vê um gesto de esquerdista, nem me vê um gesto de direitista. Eu sou um de centro. Eu acho que é no centro que tá o juízo, que está o valor. Você nunca viu um governo de esquerda dar certo. Não vê. Discursos de multidão. Aliás, doutor
o doutor Ulisses tinha uma coisa interessante. Dizia, olha, o Lacerda foi o homem mais inteligente que eu vi na vida. O ruim do Lacerda era quando ele botava a inteligência a serviço da burrice. Então... Mas, Heráclito, o primeiro governo Lula foi um governo de inclusão muito grande. Foi. Isso não dá certo? Foi um choque, todo mundo com medo, e ele foi comendo pelas beiradas. E fez aí, qual foi o erro dele? Criar o mensalão. Achar que calava a boca da Câmara e resolvia o problema. Fisiologismo é como coceira. Você não pode mexer no bichinho. A coceira está quieta, deixa se mexer. Não é verdade? Então é isso. Senador, a esquerda, com poucas opções, se fala do ministro Flávio Dino. Como é que o senhor avalia ele como... Eu acho uma animal irresponsabilidade de um homem como o Flávio Dino alimentar essa candidatura. Ele não pode. Ele não pode. Mas é praticamente Sim. conhecido que o Lula deixa, ó, vai lá para o Supremo, pois fica lá quietinho lá, depois... Aliás, hoje mesmo eu vi uma matéria em algum lugar do Flávio Dino falando sobre quem ele indicaria para vice-governador do Maranhão. É uma mulher fazendo dobradinha com o camarão. Ora, ele num tribunal, ele não pode fazer isso. Esse é que é o mal. Sim. E isso vai dar problema. Só achou um erro o Lula nomeá-lo ministro, indicá-lo ministro do Supremo? Não é? Só achou um erro o Lula indicá-lo com potencial político não que foi um ele erro, tem? não, foi necessidade. É? Imagina o Lula sem o Dino. No Já Supremo. tinha No Supremo. Já tinha o Alexandre. É. Mas o Alexandre, eu conheci o Alexandre há muitos anos atrás, conheci o Alexandre Com Michel. através do Michel. Michel indicou ele. Entendeu? Mas a cabeça dele é policial. Entendeu? O Dino não. O Dino venceu o sarneísmo 2 vezes. Sim. Entendeu? É. Então, eu acho... Qual é a nova geração de E vou políticos? lhe dizer mais. Ah, Seria um bom presidente, o Quem, Dino. o Dino. Por que você fala isso? Porque ele pensa, ele ouve Articula. e ele faz. É. O Maranhão, ele fez um... Então falta a roda de conversas em Brasília? Falta. Eu fui, nos 40 anos da redemocratização, voltei de lá arrasado. A única roda que ainda existe é aquela lá do Leite. É Leite Baby Leaks, Lex. É. Mas é pouco. O que tem agora é festa de aniversário de deputado com cantor sertanejo, com... o diabo. O que ocorre? E isso, mais uma vez, eu tiro o chapéu por isso. No dia que aprovou-se a recuperação dos poderes orçamentários para o Congresso, o doutor Ulisses me disse, acabou o Congresso. Ninguém vai mais tratar de Brasil, ninguém vai tratar de nada. É só orçamento. 3 meses depois, nós tivemos os anões do orçamento. Essas coisas, Mara, é que a gente precisa, quem gosta de política, catalogar. Porque a história geralmente se repete em outras circunstâncias, com outra roupagem. Eu acho que devia ter, inclusive, um dicionário obrigando as pessoas, ou sugerindo às pessoas, não repetir erros. Entendeu? É uma coisa... Você, quando vai para o PSD, certamente, quer dizer, um dos seus ativos são as rodas de conversa. Claro. E a gente tem feito muito isso, inclusive em São Paulo, que é difícil. O senhor conversa de vez em quando com o Tarcísio, não? O senhor tem aproximamento? Vou te contar uma história. Eu conheci o Tarcísio foi produto do Moreira Franco. Moreira Franco foi ministro da Aviação. E o Tarcísio foi assessor, sei lá, andavam juntos. Depois o Tarcísio, já no governo Michel, ministro do Transporte, e o Tarcísio foi um dos colaboradores daquele projeto Ponte para o Futuro. E fez uma coisa extraordinária. Foi
presidiu o DENIT e moralizou o DENIT. O DENIT era um antro de safadeza. E ele é firme, não gosta de aparecer, dá notícia, tem sangue nordestino. Quando eu falo sangue nordestino, não é por isso, é porque o nordestino, como é mais sofrido, ele tem mais curiosidade de aprender. Quer dizer, um fato prático. Se você examinar o Congresso, as mesas, geralmente 70%, 80% é de político nordestino. Por quê? Porque são mais dedicados. O pessoal daqui chega na terça, volta na quinta, com raiva. O nordestino, até para sobreviver, fica lá o tempo todo. E ali se aprende. Mas você tem conversado com o Tarcísio? Conversei com ele há uns 10 dias. Há uns 10 dias. Falando sobre... Ele até se preparou para ir para a minha filiação, mas na última hora não pôde. Mas é meu amigo. Agora a gente vai para o segundo bloco do Segunda Chamada, mas é só para assinantes, onde a gente vai saber as histórias do Piantella, o restaurante ícone. Ícone? O restaurante Confidência que tinha em Brasília, tá bom? De Brasília. Daqui a pouco.